Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Antes de começar o depoimento da nossa convidada, eu gostaria de deixar aqui algumas informações. Em primeiro lugar, como vocês já viram, vou fazer questão de repetir, esse vídeo ele vai tratar de alguns temas sensíveis, como, por exemplo, alcoolismo, traição, então, são temas que envolvem relações abusivas e que, de repente, podem disparar aí algum gatilho. Então, se você acha que você é sensível a algum desses temas, eu peço que, por favor, você não assista ao vídeo. Em segundo lugar, esse vídeo foi bem editado, nosso papo foi muito longo e seria impossível colocar tudo aqui. Vídeos como esse, eu sugiro que você assista em momentos que você esteja limpando a sua casa ou fazendo qualquer outra atividade que permita que você esteja ali ouvindo alguma coisa. São vídeos mais longos, mas eu tenho certeza que vai valer muito a pena ouvir esse depoimento. E por fim, no final do vídeo, eu vou fazer algumas considerações, então fica até o final, que no final eu também vou falar algumas coisas e vou responder as perguntas da nossa convidada. Então, eu espero que você goste. Um beijo e vamos lá. Tudo bem? Em primeiro lugar, muito obrigada por você estar aqui, por você compartilhar a sua história com a gente. Eu li o seu e-mail com muito carinho. A gente não vai conseguir falar sobre tudo que está ali naquele e-mail, mas eu acho que para as pessoas entenderem um pouquinho, é importante saber que antes dessa história que você vai contar para a gente agora, você veio de uma outra história em que você sofreu um golpe financeiro, foi isso mesmo? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, era uma pessoa que tirou muito a minha identidade, né? Porque ele dizia que se eu sorrir demais, se eu fizesse as coisas que eu gostava de fazer, né? Como ir dançar, como conversar com as pessoas, coisas assim nesse sentido, e outras coisas a mais. Ele dizia que tudo era eu fazia para os outros quererem dar em cima de mim. Então, eu fui parando de fazer essas coisas porque eu passei a acreditar que aquilo ali era verdade e a consequência seria me chamarem de puta, né, por exemplo. Uhum. E eu parei de fazer, até que um dia ele disse que eu estava traindo ele, de todo jeito, disse na cabeça dele, saiu, né, de casa, assim, digamos. E antes disso, ele tinha pedido 30 mil para dar entrada no apartamento, para a gente ter a casa. Até então, ele morava comigo, né? E daí, juros foi para uns 40 e poucos, mais ou menos. Só que aí ele saiu, aí pediu para conversar. Aí eu fui, conversei com ele, mas eu achei que a gente ia voltar. Ele disse que não tinha voltado, que a gente só ia voltar se eu mudasse. Só que, assim, mudar o quê? Que eu não tinha feito nada, né? Uhum. Aí eu fui tentar provar a ele que eu não tinha feito nada, e mesmo assim ele não acreditou. Então você E emprestou esse dinheiro e depois que você emprestou esse dinheiro, ele veio com uma história de que você havia traído e se afastou. foi. E eu provei que não tinha traído. E depois fui falar sobre o dinheiro, né? Porque eu tava vendo que ele tava viajando e tava com outra mulher, né? Que no caso era uma ex que ele foi casado. E eu fui, falei, ele disse que não tem dinheiro nenhum, que nunca me emprestou, que jurava por tudo que é mais sagrado. E eu passei um tempo ainda tentando falar com o advogado e tudo para ver essa questão do dinheiro, mas não consegui, porque eu fui tirando o dinheiro no banco e dei a ele em dinheiro, né? Porque ele Uhum. dizia que a transferência era ruim, esse valor todo, que não sei o quê, e que eu tirasse em dinheiro mesmo, que era melhor. E ele já sabia, né? Que dessa forma era que eu ia ficar sem saída para provar, eu acho isso, que ele pensou em tudo. Uhum. E você Ah, nunca recebeu esse dinheiro de volta? não.
E aí, dessa forma, já com esse histórico, você chega até essa relação que você vai compartilhar com a gente hoje. Como vocês se conheceram? A gente se conheceu uma boate, né? Uma espécie de boate. Lá, tava tendo o aniversário de um amigo da minha irmã. E eu esbarrei nele. Foi até engraçado, digamos assim, né? Porque eu esbarrei nele e derrubei a bebida que eu tava na mão nele. E ele perguntou, eu pedi desculpa, ele nada, depois de um tempo me chamou para dançar, a gente trocou o telefone e ficou se falando, né, Uhum. inicialmente. E como foi esse relacionamento no começo? Bom, no começo ele disse, perguntou se eu queria namorar com ele, que ele queria, né? Ele chegou dizendo dessa forma. E eu disse que não, que tinha passado por um problema, que ainda estava digerindo essa questão de relacionamento e que não queria no momento, queria ficar só um tempo. Só que ele sempre falava comigo, né? Bom dia, boa tarde, como é que tá? Esse tipo de coisa. Aí eu achava que ele não estava com interesse em outra pessoa, né? Aí teve um dia que eu vi ele saindo e depois eu saí com as meninas, aí eu vi ele num lugar com outra menina, beijando assim. Aí eu fui falar com ele dizendo que tinha visto, né? Aí ele disse: "Ah, mas a gente não tá namorando, né?" Então ele quis dizer assim que ele tava insistindo para namorar e eu peguei e disse que não queria nada. Uhum, Então ele foi sair, né? Conhecer outras pessoas e tal. Aí eu peguei e disse que eu tinha interesse. Aí a gente começou a namorar. Só uhum. que de início eu não apresentei a ninguém assim, sabe? Porque eu fiquei com aquele receio. Eu só apresentei a meus pais, assim, digamos, dessa forma, todo mundo, depois de um ano. E quando os problemas começaram? Comecei a notar que ele saía, entendeu? Ele saía assim, para beber, ele gosta muito de beber. Então, ele saía durante a semana para beber, assim, e não me dizia. E eu não me sentia segura daquela forma, entendeu? Porque Uhum. eu achava que ele poderia estar saindo, assim, para outros lugares, assim, que eu envolvesse um relacionamento, tipo ambiente de solteiro, sem estar me dizendo, né? Começou as brigas, né? Uhum. Eu desconfiando, aí ele passou a dizer, ah, tô indo pra tal canto com fulano e tal. Aí quando eu ligava pra ele, ele já estava em outro lugar, aí eu me arretava. Só que assim, de início, quando eu ficava sabendo das coisas, eu ficava arretada, assim, né? Fazia algumas coisas, desligava o telefone. Ou então, nos finais de semana que a gente se via, eu bebia muito, porque ele bebe também, né? E a gente usava muita coisa, assim. E eu acho que desde essa época, como eu já fazia tratamento para depressão, né? Só foi mudando o remédio com o tempo. Eu comecei a gritar, assim, gritava. Ah, você fez isso, fez isso. Eu ficava calada, digamos, né? Durante um tempo, ficava tentando aguentar para não brigar, porque ele dizia que eu só fazia brigar. Mas também quando bebia ou quando usava alguma coisa, eu gritava, independente do lugar que eu estivesse. E dizia que queria ir embora, que não queria mais, que não sei o quê. Esse Ou tipo de seja, coisa. Eu aquela acho que foi, situação começou a te desequilibrar. foi mais assim. Então, a gente brigava, quer dizer, eu brigava, né? Muito. Geralmente no final de semana, ou quando eu via que ele saía, sem me dizer. Aí eu acho que começou assim, mas eu acho que não foi muito tempo depois, não. Acho que foi quando eu comecei a ficar indo para casa dele, mais assim, vi, né? E aí essa situação começou a ficar como? Insuportável? O que que começou a acontecer? Aí aconteceu uma vez que eu vi assim uma atitude que eu fiquei com muito ciúme. E discuti com ele porque ele tinha tirado a camisa, assim, que não tinha nada a ver com aquela ação que ele tinha quando ele estava solteiro de ficar tirando a camisa na festa. Eu não gostava, que era como se ele quisesse chamar outras meninas.
Aí ele disse que não tinha nada a ver. Aí eu comecei a me sentir mal, assim, aí fui no banheiro, vomitei tanto, porque a gente bebia muito, né? Acho que isso foi no sábado ou foi no domingo. Quando eu saí do banheiro, chorando, ele tinha saído. Assim, tipo, me deixou lá e foi para outro lugar, para um posto beber com as meninas. Aí eu peguei, me deram uma carona para saber onde é que ele tava. Aí gritei na frente de todo mundo que ele tinha me deixado lá sozinha, que tem coisas que ele faz que eu não gosto, que eu não sou qualquer uma. E isso chorando, assim, no posto, na frente de todo mundo, e falando alto, né? Aí ele falou algumas coisas que eu nem lembro, de tão, assim, em pânico que eu tava. Quando foi no outro dia, ele me bloqueou de tudo, do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, e eu fiquei super mal. Aí foi iniciada as minhas vontades de morrer, porque eu achava que o problema era eu, que eu estava surtando muito, gritando, que eu não era assim. Até pai eu mesmo disse que não me criou para estar fazendo confusão na frente de ninguém e tal. Esse tipo de coisa. Eu me senti tão mal. Ficava ligando para ele todo dia, toda hora, pedindo desculpa. E ele não me atendia, dizia que não queria falar comigo, coisas assim. Aquele Aí velho depois de comportamento, né, de que quanto mais a gente vai atrás, parece que mais a pessoa despreza, né? e parei de ligar. Aí ele pegou e disse que queria conversar e tal, não sei o quê. Aí eu fui, aí a gente ficou. Aí passei a ligar para ele, ele disse que a gente não tinha voltado e desligava o telefone na minha cara. Eu voltei de novo a chorar, a ligar, que não sei o quê. Até que ele não respondia mais, aí eu parei de responder. Aí depois de um tempo ele veio querendo conversar, realmente, veio aqui em casa. Aí conversou e a gente voltou. Mas aí, aquelas mesmas coisas de tipo, ele sair pra beber, não falar, a gente saía para as festas, aí eu via algumas coisas, aquilo todo continuava acontecendo, né? Quando a gente voltou. Aí se repetiu de novo a mesma coisa. Só que nesse meio tempo, desde a primeira vez que a gente acabou, né? Que eu dei aquele escândalo no posto, ele tinha tirado as fotos e eu passei a questionar, porque a gente não tinha fotos e tinha voltado. Aí foi quando Fotos no WhatsApp, nas redes sociais, aonde que ele não colocava fotos de vocês? ele não colocava no Instagram, né? E dizia que quando tinha fotos tinha brigas, então não ia colocar até que acabasse essas brigas. Uhum. Aí eu discutia também, falando que eu não sabia o que ele fazia, que eu achava estranho algumas coisas no celular, algumas mensagens que chegavam, que ele meio que escondia o telefone. Aí ele dizia que não ia ter senha, que não ia me dar a senha do celular, porque eu já estava obcecada, que eu tinha que me tratar, que já tinha conversado comigo, conversou com os meus pais e tudo. E eu continuava com as mesmas coisas. Aí eu fiz, e tu também com as mesmas coisas, por que tu não bota foto minha? Por que tu não diz onde tá, que não sei o quê? Aí ele fez, meu Deus do céu, eu falo onde eu tô. Eu não boto as fotos porque toda hora é briga, não aguento mais não. Coisas assim desse tipo. Uhum. Aí, aí eu resolvi parar de brigar e deixar pra lá, né? Até Uhum. que um dia uma menina viu que a gente tava no forte, ele tava bebendo, conversando com os amigos dele. E eu tava nessa tentativa de parar de beber por conta do remédio. E também queria emagrecer, porque eu tava me sentindo pior de tudo. Porque eu engordei bastante. Eu passei assim, do início do relacionamento eu tinha 65, né? Aí eu passei a ter 95 quilos. Você engordou 30 quilos. Foi bem então, porque eu não tinha vontade de ir para academia, eu achava que tinha que estudar, mas aí eu não conseguia estudar porque não tinha concentração. É, no trabalho, eu estava passando por muitos problemas também, porque é estável, né? E também tinha essa questão do empréstimo que eu tinha que pagar. Então, assim, eu estava passando por esses problemas. Então, eu peguei o celular dele nesse dia e eu vi uma conversa dele bem íntima com a menina. Nem deu tempo de ver as outras, né? Se tinha.
Uhum. porque foi tão forte que eu não aguentei. E o que que tinha É, nessa conversa? Era o quê? Era uma conversa íntima? Estava claro ali que eles estavam juntos e tal? Você tinha como provar que ele realmente estava saindo com aquela moça? Estava descrito naquela conversa isso. foi ela dizendo que, assim, foto dela no barzinho com cerveja. Aí ele dizia, aí você me mata, é, tô com saudade, não sei o quê. É, aí ela falava alguma coisa. Aí depois, bora, bora, tô saindo da academia. Tem como tu vir aqui rapidinho? Aí ela, peraí, que eu tô acabou agora, deixa da tua pressa. Aí ele vem de vestidinho, não sei o quê. Aí daqui a Nossa, pouco ele conversas bem íntimas mesmo. vem mesmo. E aí, como é que você Aí, ficou quando você viu isso? aí eu li tudo, fiquei vendo direto se tinha sido naquele ano, se era antiga mesmo, mas era naquele ano. E ela, depois ela falava, ó, tô aqui, vamos não sei o quê, vamos, tá por onde? Aí ele, tô com boa viagem, vou na casa da mulher. Aí depois a gente se fala, quando eu chegar eu falo contigo. Aí ela, tá bom, bom final de semana. Aí depois ele ia e falava com ela, aí pedia, era como se fosse assim, uma coisa de ficar. Ela sabia que ele tinha namorada, né, pelo que eu entendi, e eles marcavam para se pegar no carro. Eles saíam da academia ou alguma situação assim, entendeu? Aí eu fui falar com ele e disse que estava tudo acabado, que ele não, como ele teve coragem, né, de fazer aquilo, mesmo estando comigo. Aí, a princípio, eu tinha bloqueado ele, mas depois desbloqueei, né? Que era aniversário dele. Aí eu fiquei meio triste de ter que sair de lá no dia do aniversário dele, né? Então, na verdade, aconteceu que depois de todas essas mensagens que você pegou, ele ainda te bloqueou de tudo, e aí essa amiga em comum falou que precisava falar com você. Foi. Aí, quando foi no outro dia, ela falou que, ó, eu tô te falando isso, mas eu queria que ficasse aqui, porque eu tô vendo que ele tem essas atitudes, né? E eu não tô gostando, porque tu tá com problemas, tu tá achando que a culpa é tua, e tu não tem culpa, sabe? Ele chegou, pediu um Uber, uma menina chegou, que não a mesma daquela foto que tu mostrou da conversa, e chamando de amor e tudo, perguntando se ela queria petisco, se ela queria isso e aquilo outro. Ou Aí, seja, ele estava lá no bar e aí no outro dia, no outro dia, aí chegou um carro com uma outra mulher que nem era aquela da mensagem que você viu e como se fosse namorada dele. Quer dizer, tinha mais de uma mulher envolvida nessa situação. foi. Aí ela, todo mundo ficou espantado, né? Porque ele quer amor, espetinho, não sei o quê, quer isso, quer aquilo outro, e todo mundo ficou assim. Oxe, ele, do mesmo jeito que ele fala contigo, ele tava falando com essa menina. Aí eu perguntei o que que ela fazia e tal, ela dizia, ela tinha dito que era manicure, e que o nome dela era tal, né? E aí ela entendeu que não era a mesma, né? Porque a menina da mensagem era um nome, e a que Era ela deu outra era menina. outro. Foi. Aí ela pegou e me disse isso. Aí eu, meu Deus do céu. Aí eu comecei a chorar. Chorar, 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 chorar. Aí ela fez. Eu não acho que ele vai mudar. Eu acho que você deveria seguir sua vida, sabe? Você é tão nova. Você tá com uma dependência e é um relacionamento abusivo. Você tem que aprender a ter sua voz. Falou esse tipo de coisa me aconselhando, né? Aí eu peguei, fui horrorizada para casa, deixei tudo lá que tava fazendo, computador, tudo. Fui embora para casa, chorando. E daí eu descobri que ele já estava saindo de novo, sabe? Com outras meninas envolvidas. Então eu meio que me conscientizei que ele queria essa vida, que ele era assim, que não tinha nada a ver comigo. E que eu merecia melhorar, né? Comecei um tratamento
e me ajudou bastante. Aí eu comecei a fazer algumas meditações e foi me acalmando, até que depois de um tempo, ele ficou falando para todo mundo lá que queria falar comigo, aí pediu para o amigo dele vir falar comigo no Instagram, pediu para outro amigo dele vir falar comigo, aí no WhatsApp eu saía bloqueando todo mundo, aí ele pediu para a esposa de um menino falar comigo, pediu para a mãe da menina falar, ou seja, todo mundo veio falar comigo, que ele queria ir lá em casa, que ele queria, que ele estava sofrendo, que ele estava não sei o quê, que queria todo jeito aí, e que ele disse que vai, mesmo tu não querendo, ele vai. Aí foi quando ele passou. Aí no trabalho, aí mandava chocolate, aí depois mandava flor. Aí Ou uma... seja, ele ficou te cercando como se ele tivesse se arrependido de tudo aquilo que ele fez, e aí ele pediu uma outra chance para você e você deu essa outra chance? Foi, ele chegou com pedido de casamento. Disse que queria casar, que queria, que me dava celular, me dava senha do celular, me dava, ia colocar foto, ia fazer tudo. Ou seja, ele ia ser tudo que você sempre quis e dessa vez ia ser tudo diferente. É, E aí, o e, que que aconteceu? e ele chegou chorando mesmo, assim, até meus pais acreditavam, acreditou, né? Só que aí a gente voltou ao relacionamento. Então, eu passei a fazer videochamada. Quando ele saía, começava normalmente na quarta-feira. Aí, quando ele dizia que saía para beber, pronto, minha vida parava. Que eu ficava pensando, será que ele vai fazer aquilo de novo? Será que não sei o quê? Mesmo ele dizendo para mim que queria mudar, eu, assim, meio que não acreditava. Então, vocês foram viajar para casa de alguns amigos em comum, e quando chegou lá, você viu que a mulher de um desses casais que estavam lá estava discutindo com o marido pela mesma questão que você tinha com o seu. Ele também saía, não avisava, e ela começou a brigar com ele. Foi isso? Foi. E aí, eu tinha dito antes que estava tentando parar de beber, só que eu sempre voltava, né? Uhum. Aí voltava a beber. Aí nesse dia eu tava bebendo. Aí o que acontece? Ela soltou que fulano e fulano tava lá. Inclusive o meu fulano. O meu namorado, não, meu noivo, né? Que passou a ser. Aí eu fiquei endemoniada, assim. Eu não acredito, não. Tu não disse que tinha ido pra casa? E não sei o quê, e não sei o quê. E tu tá voltando a fazer as mesmas coisas. Porque lá parece que tava cheio de mulher, né? Aí eu comecei a gritar. Comecei a fazer aquele escândalo. Disse que ele estava fazendo de novo, que queria ir embora, que queria não sei o quê. Aí as esposas dos maridos dizendo que eu não podia fazer aquilo, que era tarde, que eu tinha que me acalmar, que eu estava na casa dos outros, né? Que não sei o quê, que é uma casa como se fosse um condomínio. A gente tinha saído da casa deles e foi para a casa de outro casal, que era amigos deles, né? E Uhum. eu meio que me senti, poxa, eu fiz uma confusão na casa de pessoas. Só sei que eu fiz isso, aí pedi desculpa, aí um sábado bebi de novo e veio de novo a mesma coisa. Aí, enfim, pedi desculpa de novo, disse que ia parar de beber, disse que o remédio que eu tava tomando, eu acho que dá, não sei, alguma coisa que eu não consigo ficar quieta. Eu começo a gritar, começo a dançar, começo a ficar outra pessoa, E é transtornada, né? perigosíssimo tomar remédio psiquiátrico e beber. É definitivamente duas coisas que não combinam e não pode realmente acontecer porque é muito perigoso para a saúde. Fica aqui esse alerta, né? Mas me Aí diz uma ligou. coisa, hoje em dia vocês ainda estão juntos? Então, não, porque eu comecei a ver ele contra as meninas nas festas, através de histórias e tudo. E ele me bloqueava, falava não sei o que, me desbloqueava, me bloqueava. E agora ele tá mandando mensagem, porque o que acontece? Eu fico me sentindo só, muito só, fico me sentindo culpada demais, sabe? Porque ele traz informações que me confundem. Então, eu tinha bloqueado ele depois que ele me bloqueou, agradecendo a minha falta de consideração, porque ele mandou que me amava,
tinha conhecido aquelas meninas naquele dia, que eu tinha terminado, que não sei o quê. As Aí eu, mesmas desculpas de sempre, né? aí eu fui, desbloqueei ele, e ele veio com essa história dizendo que queria conversar, queria me ver, nem que fosse uma última conversa, que não sei o quê. Aí eu tô vivendo hoje o mesmo dilema. Constantemente eu sinto vontade de fazer as coisas que eu fazia com ele, né? Como eu estava, né, até ontem, sem beber e sem usar nenhum tipo de coisa. Mas aí eu fiquei com vontade ontem e bebi e desbloqueei ele e tentei ligar e não consegui. E manhã discutindo comigo. Aí fui para um centro de oração. A gente está se aproximando do fim. Eu gostaria de saber se você está fazendo tratamento psiquiátrico e se você está fazendo tratamento psicológico também. É muito importante a gente dizer, né, gente? As pessoas têm todo esse preconceito com médico psiquiatra, ou às vezes até com psicólogo, e algumas vezes é tão necessário para a gente conseguir equilibrar as emoções. É tão importante a gente falar da importância do tratamento psicológico, da importância do tratamento psiquiátrico. Então, nesse momento, você está tomando remédio e você está conseguindo diminuir a bebida para você fazer esse tratamento certinho? É, até ontem, né? Eu tinha ficado 4 meses e ontem eu tive uma recaídazinha. Uhum. Mas aí eu tava conseguindo até ontem. É. E psiquiátrico, eu consegui um médico que é um convênio com a faculdade. Ele Uhum. tem um convênio com o lugar que eu trabalho e disponibiliza os médicos ou professores, né, algo assim. E eu consegui, é gratuito. E comecei semana passada o psicólogo, né, que é Uhum. de lá também. E que mensagem você deixa para as mulheres que passaram ou estão passando pela mesma coisa que você? Ter alguém que lhe ajude, né, um psicólogo, você não desmerecer, porque, assim, sempre ter certeza de que, sempre colocar essa certeza de que você tem que ver você, entende? E pronto, e daí é isso, eu acho. Querida, muito, muito obrigada por esse bate-papo. Eu tenho certeza que você vai chegar no coração de muitas pessoas, que muitas pessoas vão se olhar, se ver a partir da sua história. Eu quero te agradecer muito, dizer que eu fico daqui torcendo muito para que você fique bem, para que você faça o seu tratamento e para que, enfim, você alcance a sua recuperação. Então, muito obrigada por tudo, um beijo e até a próxima. Né? Bom, nesse bate-papo, gente, eu sintetizei assim o máximo possível, mas foi um bate-papo muito longo e acabou que eu tinha atendimento depois, enfim. Cada pessoa pode me fazer 3 perguntas. Só que nesse dia não deu tempo porque eu tinha atendimento depois. Então a nossa convidada me mandou essas perguntas aqui no WhatsApp e eu vou responder essas perguntas agora, tá? Então a primeira pergunta que ela me diz é o seguinte, que ela me faz é a seguinte: como você sabe até que ponto essa dependência faz o outro agir com desdém? Bom, gente, é óbvio que eu vou responder isso a partir da minha percepção, né? E de repente você aí que está assistindo pode ter uma percepção diferente da minha. Mas o que eu percebo é que isso se torna um ciclo, né? Então veja, a pessoa ela se sente invadida, porque ninguém gosta de se sentir invadido, nem a gente. Se você perceber que tem uma pessoa ali muito em cima de você, te cobrando muito, isso vai começar a te fazer mal. E aí você começa a se afastar dessa pessoa. Só que daí você mexe com o abandono dessa pessoa. Provavelmente, todas as pessoas que estão passando por uma situação como essa têm questões ligadas ao abandono.
medo de serem abandonadas, dificuldade de lidar com esse afastamento do outro, é uma dependência. Então, vira um ciclo, por quê? Porque você pressiona a pessoa se afasta, você não consegue lidar com esse afastamento, e aí você vai atrás, e aí quanto mais você vai, mais a pessoa te despreza, porque aquilo começa a ficar insustentável. Imagina uma pessoa te ligando, te mandando 1000 mensagens, te cobrando, te acusando, né? E tudo isso é um grande ciclo, porque, na verdade, se você for parar para pensar, atitudes como essa que ela relatou, de uma pessoa que sai e mente, fala que vai para um lugar, mas vai para outro lugar, enfim, isso vai mexendo com a insegurança, e aí, porque a gente está insegura, a gente quer estar mais em cima para conseguir observar, ter certeza se o que a gente está vendo é real ou se a gente está criando coisa na cabeça. Aí a gente começa a invadir o espaço do outro, aí o outro começa a se afastar, e a gente não consegue lidar com o afastamento, entendeu? Então, isso vira um ciclo muito destrutivo, como a gente pôde perceber nesse depoimento, onde nossa colega começou a beber, engordou muito, se desequilibrou, e é isso que tende a acontecer. Então, o que eu acredito que a gente precisa? Ir tomando consciência a partir dos vídeos, a partir das leituras, a partir dos depoimentos, e entender que vai chegar num ponto que a gente vai precisar trabalhar essas questões, a gente vai precisar trabalhar a questão do abandono, a questão do medo de perder, a gente vai ter que tomar consciência de onde a gente está para que a gente consiga buscar uma mudança. Porque essa dinâmica, ela é definitivamente muito destrutiva. A gente precisa aprender a aceitar que há um momento em que a gente simplesmente precisa sair, precisa abrir mão, né? E aí a segunda pergunta que ela me faz é assim, bom, aí ela me faz uma série de perguntas, são 3, né, mas ela me faz uma série de perguntas. Ela diz assim, ó, como eu devo agir agora, depois de tudo? Devo conversar com ele? Na verdade, eu não sinto vontade. Então, essa é a segunda pergunta. E aqui, a resposta já está na própria pergunta. Ela fez a pergunta e ela respondeu. Então, olha só, se ela não tem vontade, para que ir? Por quê? Se eu não tenho vontade, por que eu tenho que fazer alguma coisa? Então, aqui a gente já percebe, porque muito provavelmente eu sou dependente disso. Então, a gente precisa aprender a se ouvir. E, principalmente, a gente precisa aprender a lutar contra esse inimigo, que é esse impulso que sempre está nos colocando em situações dolorosas. Então, uma pessoa me feriu uma vez, uma pessoa mentiu, uma pessoa me enganou, uma pessoa me traiu, uma pessoa... E ainda assim eu acho que eu tenho que falar com essa pessoa, mas eu já falei uma vez, mas eu já dei uma segunda chance, mas eu já aceitei de novo. Em todas essas vezes eu me magoei, em todas essas vezes eu me prejudiquei. Então, por que eu vou fazer de novo a mesma coisa que eu já sei, que não vai me levar a lugar nenhum? E aí eu entendo que a mudança, ela não está fora, ela está dentro. Eu preciso tomar consciência e aprender a controlar esse impulso que está fazendo com que eu me coloque em situações dolorosas. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu sempre repito, que é: hoje eu me dedico a me amar, me respeitar e me afastar de qualquer experiência de desamor. E aí a terceira pergunta é muito parecido. Ela fala: devo bloquear o número? Sumir um pouco de tudo? Dos amigos incomuns aos dele? Como eu posso me melhorar? E aí ela faz mais outras dezenas de perguntas, né? Então, aqui nessa pergunta, eu respondo da seguinte forma: eu acredito que o caminho é sempre para dentro. O caminho nunca é para fora. Então, se a gente não esquecer daquela frase:
Hoje eu me dedico a me amar, a me respeitar e a me afastar de qualquer experiência de desamor. Me afastar de qualquer experiência de desamor. Ir lá falar com ele vai me afastar de uma experiência de desamor? Não. Bloquear, cortar contato com os amigos em comum vai me afastar de uma experiência de desamor? Provavelmente. Se eu já fiz a mesma coisa muitas vezes e não deu certo, significa que eu preciso fazer diferente. E para fazer diferente, eu vou precisar encarar os meus próprios medos. Eu vou precisar encarar os meus próprios fantasmas. Eu vou ter que lidar com o medo de perder. Eu vou ter que lidar com o medo do abandono. Eu vou ter que aprender a respirar e a lidar com esses impulsos que fazem com que eu vá lá e saia correndo e ligue para a pessoa e tente controlar tudo. Eu vou ter que lidar com tudo isso. E tudo isso é muito sofrido. Porém, correr atrás de uma coisa que não vai me dar resultado nenhum e só vai continuar me ferindo, também é doloroso. Então, eu nos convido aqui para refletir qual dor a gente vai escolher. E é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você também quiser participar dessa série, me manda um e-mail lá no naná.gotas@gmail.com e com certeza a gente vai marcar o nosso horário para que você também possa contar a sua história, para que você também possa ter voz, enfim, para que você também possa deixar aqui o seu recado de experiência. Eu vejo você no próximo vídeo. Me conta aqui nos comentários se você está gostando. Porque esses vídeos, gente, são dificílimos de editar. Mudar a voz, embaçar tudo, enfim, está sendo um trabalho. E se eu perceber que está valendo a pena, que está te ajudando de alguma forma, eu vou continuar fazendo. Então, me deixa aqui o teu feedback que eu vou adorar ver. Um beijo e até o próximo vídeo. Obrigado pelo carinho, pela paciência e até lá. Tchau, pessoal!